As armas da palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vos agarrardes com força aos meus ensinamentos e viverdes de acordo com eles, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 ao 32. Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar a nossa mente com sua palavra e então usar as armas de 2 Coríntios 10, 4 ao 5 para destruir fortalezas e toda a altivez e superioridade que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essas armas consistem na palavra recebida por meio da pregação, ensinos, livros, gravações, seminários e estudo individual da Bíblia. Mas nós devemos continuar na palavra até que ela se torne revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar. Em Marcos 4:24, Jesus diz: com a medida de reflexão e estudo com que tiverdes medido a verdade que ouvis, vos medirão. Será a medida de virtude e conhecimento que vos medirão. Também, e ainda se vos acrescentará. Repito, devemos continuar usando a arma da palavra. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha, mas deve ser louvor genuíno do coração, não apenas louvor dos lábios ou um método tentado para ver se funciona. Também ambos, louvor e oração, envolvem a palavra. Louvamos a Deus de acordo com a palavra e sua bondade. A oração é o relacionamento com Deus, é vir e pedir ajuda a Deus ou falar com Ele sobre alguma coisa que nos preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama, que Ele é cheio de misericórdia e Ele o ajudará. Conheça Jesus, Ele é seu amigo, Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo, Ele está com você todo o tempo, como seu ajudador. Deixe-o ajudá-lo. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus e as nossas necessidades são a base pela qual vamos a Deus. Então, nossas armas são a palavra, usada de várias formas. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios, nossas armas não são armas carnais, elas são espirituais. Precisamos de armas espirituais, porque estamos combatendo espíritos mestres, sim, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal. Lucas 4, do 1 ao 13. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia: está escrito, e citava a palavra. À medida que Maria aprender a usar suas armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido João não é, ele a ama muito. O lado de João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação com ele e Maria deparam no casamento dele, no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor de seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser se sentir derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da sua responsabilidade, porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva pensando, bem,
Quem sabe se eu deixar a situação como está, ela se conserta por si mesma. Ou ele se desculpa por fazer alguma coisa ao dizer: vou orar sobre isso. Claro que a oração é uma coisa boa, mas não se for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Eu vou esclarecer o que eu quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como senhor macho, discursando e gritando sobre sua autoridade. Efésios 5:25 ensina que o homem deveria amar sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisa assumir sua responsabilidade, pois com responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser firme com sua esposa, amoroso, mais firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, ele também tem opiniões já formadas, que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe dominadora sempre dizia: João, você é um desastre, você nunca será nada. João tentou muito agradar sua mãe, porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças. Mas quanto mais tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado. Então sua mãe lhe dizia todo o tempo quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava coisas porque estava tentando de tal forma agradar que isso o deixava nervoso. E assim, ele frustrava seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças, que quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida. Mas isso arrasava João porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota de quem ele realmente gostara. No início do seu curso colegial, que o trocou por outro garoto, no momento em que todas as coisas estavam registradas na vida de João, e o diabo havia trabalhado nele construindo fortalezas em sua mente por anos e anos, João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada, que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos, ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim: não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa. Ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que quer que elas queiram. As poucas vezes que ele tentou dar sua opinião sobre um assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo. Então, finalmente, decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final? Ele raciocinava. Então por que começar qualquer coisa? Qual é a resposta? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o ungido, o Messias, me ungiu para evangelizar, pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, os tiranizados, machucados, esmagados e quebrados pela calamidade, e apregoar o ano aceito e aceitável do Senhor, o dia quando a salvação e os favores graciosos de Deus abundam profusamente. Lucas 4, 18, 19. Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra. Muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta de ira no lar, que todos sabem que está lá, mas ninguém trata dela. A atmosfera no lar é terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e Maria, bem como a seus filhos? Eles conseguirão? Eles são cristãos.
Seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada. Entretanto, isso é da conta deles. João 8, 31, 32 será a passagem bíblica-chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade, e agindo na verdade, ela os tornará livres. Mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles, à medida que Deus se revela a eles. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas, tristemente, as pessoas nem sempre a aceitam. É um penoso processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento. Elas permitem que seu passado e modo como elas foram criadas lhes afetem negativamente o resto da vida. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos escravos nele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus já está sempre pronto a cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área, se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com Ele. A saída. Não vos sobreveio, não tomou conta de vós tentação, nenhuma provação que incite o pecado, seja como for que tenha vindo para onde leve, que não fosse humana. Isto é, nenhuma tentação ou provação veio a vós que estivesse além da resistência humana, e que não fosse ajustada e adaptada, e que não pertencesse à experiência humana, de tal forma que um homem pudesse suportar. Mas Deus é fiel à sua palavra e à sua natureza misericordiosa, e não permitirá que sejais tentados e provados além das vossas forças, habilidade, força de resistência e poder para resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, sempre vos proverá livramento, uma forma de escapar para um lugar de pouso, de sorte que sejais capazes e fortes e poderosos para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Espero que você veja nesse exemplo de parábola como Satanás toma as nossas circunstâncias e constrói fortalezas em nossa vida. Como ele trava a guerra no campo de batalha da mente. Mas graças a Deus nós temos armas para destruir as fortalezas. Deus não nos abandona e nem nos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios 10, 13 nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Mas com cada tentação, Ele também providenciará a saída, o escape. Qualquer um de nós pode ser Maria ou João. Estou certa de que a maioria de nós, de alguma forma, se identifica com o cenário. Seus problemas são internos, em seus pensamentos e em suas atitudes. Seu comportamento externo é apenas um resultado de sua vida interior. Satanás sabe bem que, se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas ações. Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo dizendo: Deus está ao seu lado. Há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do seu lado.